Oi, galerinha! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. E estamos aqui hoje com um conteúdo novo, topíssimo para trabalhar com vocês, né, professor Almeida? Exatamente, professora Sabrina. Então, olha só, hoje você vai saber, não é a ligação química em si, mas por que uma molécula se aproxima da outra e as outras não se aproximam. Você já observou, de repente você vê alguém e sofre aquela indução e tal, e quando se aproxima, você sente a presença daquela pessoa. Assim são as moléculas que têm maior atração umas pelas outras, mas depende das substâncias que nós estamos falando. Vamos ver isso aí então, pessoal, que aqui nós agora a aula de número 30, que nós vamos abordar sobre as forças intermoleculares, que são o quê? Forças entre as moléculas. E aí nós temos os três tipos: o dipolo induzido, o dipolo permanente e as ligações ou ponte de hidrogênio, não é isso? Isso mesmo. Sendo assim, vamos primeiro ver a habilidade da aula, que é identificar o tipo de ligações intermoleculares que ocorrem nas substâncias. E assim, forças intermoleculares, tá bom? Olha a expressão, intermoléculas. Então, quando você pensar intermoléculas, meu caro aluno, é entre uma molécula e outra molécula. Vocês lembram da expressão internacional? É entre as nações. Então, quando eu falar intermoleculares, é entre moléculas. Se eu falasse intramolecular, seria dentro da própria molécula. Mas só para você diferenciar que toda vida que falar inter é entre moléculas diferentes. E aí é o que mantém as moléculas no estado sólido e líquido, são exatamente as chamadas ligações ou forças de interações, denominadas forças intermoleculares. Elas são fundamentalmente de três tipos. Nós temos a interação que ocorre de dipolo permanente, nós temos as ligações de hidrogênio e temos a interação de dipolo induzido. Quando duas moléculas se aproximam, há uma interação de seus campos magnéticos, o que faz surgir uma força entre elas. É isso mesmo, professora Sabrina? Exatamente. Lembrando que os átomos, pessoal, eles sempre estão em movimento. E isso faz com que ele consiga gerar ali ao seu redor um campo magnético através desses movimentos, assim como os elétrons, as partículas, né? Que aí nós temos lá o spin. As moléculas, por serem formadas por átomos, elas também, cada uma tem o seu campo magnético. E as interações elas vão ocorrer, algumas em atração e outras em repulsão, né, professor? Perfeitamente. Então, uma se atrai mais e a outra não. Agora, veja bem, você já observou aí no rio, no lago, nos açudes, por que um inseto flutua sobre a água? Ou assim, por que uma agulha flutua e os insetos andam sobre a água? Será que já deu para observar? Por que ela não afunda, hein? E aí, será que a propriedade é dos insetos? É da agulha? Ou é da água? Então é isso que nós temos que observar, tá certo? Logo, vejamos bem, com relação à água, existe uma tensão superficial, que é exatamente uma força que une as moléculas da água uma com a outra. E aí a tensão superficial é a força com que as moléculas da água estão ligadas umas às outras, formando uma superfície. E essas superfícies, elas oferecem uma resistência que permite que os insetos, por exemplo, andem por cima da água e não consigam afundar. Olha que lindo. Não é o inseto em si, mas a água que permite com que os insetos não afundam, né? E aqui nós temos, olha só, as moléculas da água interagindo umas com as outras, né? Como é que formam ligações, né? Hidrogênio com oxigênio
o oxigênio é negativo, o hidrogênio positivo, então existem forças predominantes que justificam a ação dessas moléculas, tá bom? Então aqui, ó, só para você conseguir observar essa faixa aqui, esse retângulo amarelo, ele está representando essa tensão superficial da água. Essas moléculas de água aqui em cima, pessoal, elas são atraídas pelas moléculas que estão ao redor e abaixo dela também, formando essa superfície que permite com que os insetos andem sem afundar na água, né, professor Almeida? Exatamente. Então, cada molécula tem suas características próprias, tudo bem? Os tipos de força de interação molecular, nós temos primeiro a força de polo instantâneo ou de polo induzido, que é chamada de força de London. E é bom lembrar que ela ocorre entre moléculas, pessoal, vamos desprezar aqui, polar, entre moléculas completamente apolares, que são aquelas em que os elétrons estão distribuídos uniformemente, não havendo um dipolo elétrico na molécula. Vocês viram na aula anterior que nós falamos sobre dipolo, aquele momento dipolar, e isso influencia exatamente na estrutura das moléculas quando elas se aproximam umas com as outras. Alguns autores chamam essas interações de força de Van der Waals. Por quê? Porque Van der Waals foi um dos cientistas que fez muitos experimentos e chegou a muitas conclusões, e daí denominadas forças de interações de Van der Waals. Aqui nós temos as moléculas apolares, que não têm polaridade nenhuma uma com a outra, não tem muita atração, e nós temos os dipolos também, ó, induzido, esses instantâneos. Então, de qualquer maneira, elas ficam ligeiramente afastadas. Então, só para a gente ver, olha só, a molécula do gás cloro. São dois átomos do elemento químico cloro. E como eles são do mesmo elemento químico, uma molécula, olha só, como é que ela se mantém? Elas se aproximam por indução. Não que exista, olha aí. Então, por que isso ocorre? Porque são moléculas formadas por átomos de um mesmo elemento químico, tá bom? Então, aí, nós temos aí o que nós chamamos de força de interação de dipolo induzido. Porque é uma atração que não é aquela atração permanente, que não é aquela atração forte, mas existe uma ligeira atração. Isso aí é apenas por indução. Essa indução só acontece quando elas estão bem próximas da outra. À medida que eles se afastarem, essa indução praticamente vai para zero, entendeu? Não é isso mesmo, professora Sabrina? Isso mesmo. E aí a gente usou esse exemplo porque como o cloro, o Cl2, ele é formado por átomos que têm a mesma eletronegatividade, a gente não vai ter aquela diferença de carga que a gente já falou na aula passada, né? Perfeitamente. A eletronegatividade é uma propriedade que existe com relação à atração de um átomo pelo outro, devido à sua facilidade de atrair elétrons. Agora, a molécula do gás metano, também por quê? Porque o carbono, o CH4, olha o que está acontecendo. O carbono, ele tem 4 elétrons na última camada. Quando ele se liga com 4 átomos de hidrogênio, não sobra par de elétrons na sua eletrosfera, na última camada. Como não sobra, então nós dizemos também que a molécula é apolar, assim como a do cloro. Cl2 é uma molécula apolar. E o CH4, por que é apolar? Porque os elétrons são neutralizados, ou seja, o do carbono pelos hidrogênios, e não sobrando o elétron disponível na sua camada de valência. Por que isso ocorre mesmo, hein? Porque, apesar dessa molécula ser formada por átomos de elementos químicos diferentes, ela é apolar. Por quê? Porque o carbono está com seus 4 elétrons completamente comprometidos. Então, não sobra elétrons, por exemplo, na molécula da água que nós vamos ver, onde o oxigênio tem 6 elétrons na última camada e só compartilha 2, sobra par de elétrons. Aí gera uma polaridade. Mas no caso do CH4, apesar de ser formada por carbono e hidrogênio,
mas ela continua sendo apolar, por na última camada do carbono, quando ele completa seu octeto, não sobra par de elétron disponível. Agora, com relação ao dipolo permanente, agora sim ocorre somente em moléculas polares, isto é, aquelas em que os elétrons estão distribuídos de forma assimétrica, ou seja, uma parte da molécula possui mais densidade eletrônica do que outra. O que é que significa isso? É que nessa molécula existe mais predominância positiva do que negativa, ou mais predominância negativa do que positivo. E aí, veja só o caso do cloreto de hidrogênio, popularmente conhecido como ácido clorídrico. Você está vendo que o hidrogênio, ele apresenta uma carga polar positiva, né? O dipolo, aí ele tem um polo positivo, e o cloro, por ter uma eletronegatividade elevada, ele apresenta polaridade negativa, né? Sendo assim, realmente, essa diferença de carga faz com que esta molécula seja predominantemente polar. Então, em moléculas assim, a parte positiva, o que acontece? Ela atrai a parte negativa da outra molécula. Então, se você coloca aí, ó, vamos dizer assim, duas moléculas de HCl. E eu tenho essas duas moléculas de HCl, você viu que o Cl tem um polo negativo. O hidrogênio, polo positivo. Sendo assim, o que acontece? Acontece que uma molécula será atraída pela outra. Não é o fato de ser da mesma molécula positivo e negativo, não é o caso. É comparando uma molécula de HCl com outra molécula de HCl, devido a essa diferença de polaridade positiva e negativa, aí a força que une essa molécula é chamada de polo permanente, quer dizer, permanentemente vai haver uma atração de uma molécula de HCl por outra molécula de HCl, não é isso mesmo, professora Sabrina? Exatamente. Lembrando que isso está ocorrendo porque nós temos aí duas moléculas que são polares, tá, gente? São moléculas que já existem essa presença dessa diferença de carga por causa dessa densidade eletrônica ser maior para um lado da molécula ou para o outro, né? Exatamente. E aí a força de polo permanente, veja só do cloreto de hidrogênio, como é que acontece, né? São várias moléculas, né? Onde você tem o HCl e o HCl, mas elas estão sempre se interagindo, sempre se unindo, por causa da força que chama de interação molecular ou força intermolecular, porque está existindo entre moléculas. O terceiro tipo, muito importante, é a denominada ligação de hidrogênio, né? Que em alguma literatura, meu caro aluno, você pode encontrar aí como sendo a ponte de hidrogênio. E aí, como é que você vai? Será que toda molécula que tem hidrogênio na fórmula, será que vai sofrer essa interação? Não, professora Sabrina, é bom a gente lembrar que, por exemplo, o HCl tinha hidrogênio na molécula, mas a força de interação era de polo permanente e não ligação de hidrogênio. Para isso, meu caro aluno, é bom que você observe o que acontece. São interações que ocorrem tipicamente entre átomos que apresentam hidrogênio ligado ao flúor, ou hidrogênio ligado ao oxigênio, ou hidrogênio ligado a nitrogênio. Não em hidrogênio ligado a cloro, como vocês viram no exemplo anterior, que ali se trata de quê? De força de polo permanente.
E agora nós estamos falando das ligações de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. É uma ligação ou interação formada pela atração entre o hidrogênio, que tem o polo positivo de uma molécula, e o átomo de flúor, ou de oxigênio, ou de nitrogênio, que está na outra molécula. É interessante que essa força ela é responsável pelo fato da água do estado líquido, digamos, do estado de agregação também do estado sólido, ser menos densa que no estado de agregação do líquido e, consequentemente, na maioria das outras moléculas que acontece. Então, essa força, ela é aquela que exatamente é responsável pela tensão superficial, porque o oxigênio de uma molécula atrai o hidrogênio da outra e elas ficam extremamente unidas. Olha só, nós temos aqui o oxigênio de uma molécula com o hidrogênio da outra molécula. E assim sucessivamente. 3 moléculas sendo aproximadas, sendo, digamos assim, entre essas moléculas existe uma força de atração, que essa atração é exatamente força de interação, ligações de hidrogênio. Por quê? Porque a molécula da água ela é muito polar. Nós temos o hidrogênio que é positivo e temos o oxigênio que é negativo. Tá certo? E aí, olha só. Como a água é um composto polar, que eu acabei de falar, o que sabemos? É que o polo positivo de uma molécula, ela atrai o polo negativo da outra, resultando em o que chamamos de uma atração eletrostática, tá bom? O oxigênio tem a eletronegatividade alta e o hidrogênio muito baixa. E aí gera uma ação eletrostática. E você sabia que graças a ligações de hidrogênio entre as moléculas de água é que vários insetos e animais aquáticos sobrevivem, né? Foi isso mesmo que eu falei sobre a ponte de hidrogênio, não foi, professora Sabrina? Foi mesmo. E é interessante, pessoal, a gente ressaltar sobre aquela questão que foi dita sobre a densidade da água líquida e do gelo, é porque, querendo ou não, a estrutura que vai se formando entre cada molécula que vai se ligando da água é uma estrutura hexagonal. E aí acaba que quando ela passa para o estado sólido, ali fica um espaço vazio que vai diminuindo a densidade da água sólida em relação à líquida. Exatamente, meu caro aluno. Então, olha só que bacana. Vamos olhar agora a molécula do ácido fluorídrico, que é exatamente hidrogênio e flúor. O hidrogênio e flúor, veja bem, foi lembrado que a ponte de hidrogênio existe entre moléculas que têm hidrogênio e flúor, hidrogênio e oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Então, a molécula do hidrogênio com o flúor, a ligação é uma ligação covalente, mas a força que atrai uma molécula da outra é chamada ponte de hidrogênio, que é também conhecida como força de interação molecular. A molécula da amônia, lembre bem, aqui eu mencionei hidrogênio e nitrogênio. E quando as moléculas da amônia se aproximam uma da outra, o nitrogênio, ele atrai o hidrogênio da outra. Então, o hidrogênio com sua polaridade positiva, o nitrogênio com sua polaridade negativa, gera uma força de atração entre as moléculas que justifica exatamente por que a amônia está no estado gasoso, e você pode olhar que a densidade dela contribui, porque vocês já se depararam com o vazamento de amônia? Então, geralmente a amônia ela não sobe muito na atmosfera, então ela fica geralmente na superfície por causa da influência dessa ligação ponte de hidrogênio, tá certo? E aqui, só para lembrar a você, o que abordamos
na verdade, porque nós temos, se a força de interação molecular é de hidrogênio, então existe o hidrogênio em todas as moléculas. Agora, a força entre essas moléculas só ocorre se existir o H-FON. É o H-FON, professora, que eu quero falar. O H-FON. H-FON por quê? Na molécula que tiver H com F, ou na molécula que tiver H com O, ou na molécula que tiver H com N. E aí sim, nas outras moléculas que tiverem hidrogênio, mas não tiver esses elementos químicos, com certeza a interação molecular pode ser dipolo permanente, que é no caso, por exemplo, como do HCl, entre outros. O HCN, o HBr, são ácidos que existem, porém a força de interação molecular é dipolo permanente, não é ligação de hidrogênio, porque não tem o H-FON. Tudo bem? E aí, caras, vamos lá, meus caros alunos, agora, para falar um pouquinho de que as forças moleculares, elas têm intensidades diferentes. Comparando moléculas com tamanhos e massas parecidos, pode-se afirmar que a intensidade dos diferentes tipos de forças intermoleculares variam da seguinte ordem. Olha só. Nós temos dipolo induzido, é exatamente aquelas moléculas, a força menor que atrai determinadas moléculas. Aqui existe um pouquinho de maior de atração, é exatamente a dipolo permanente, tá bom? E a que existe maior interação chama-se ligação de hidrogênio, tá bom? Conforme vocês viram que os insetos flutuam sobre a água, ok? Então, dipolo instantâneo é a menor de todas, a dipolo permanente é a que oferece maior atração entre as moléculas e, por último, aquela chamada ligação de hidrogênio, que também é denominada ponte de hidrogênio. Não é isso mesmo, professora Sabrina? É isso mesmo. E agora a gente tem um momento bem bacana da nossa aula, onde a gente vai estar aí trazendo para vocês um tutorial, né, professor Almeida? Tutorial, né, professora Sabrina? Exatamente o experimento que foi realizado para mostrar a vocês, porque quando o álcool está, olha, o álcool e a água existem, e a gasolina também, são substâncias diferentes. Mas quando eu misturo o álcool com a água, ele tem maior atração do que o álcool com a gasolina. Por isso que a gente consegue retirar moléculas de gasolina quando nós temos a água se aproximando, devido à força de interação molecular denominada ligação de hidrogênio. Vamos ler então? E aí se liga aí no tutorial. Olá, meus caros alunos, estamos dentro de mais um tutorial e neste experimento de química vocês vão aprender a ação através da ponte de hidrogênio, o que ocorre entre as moléculas de água, moléculas do álcool e as moléculas da gasolina, tá? Esse conteúdo nós abordamos como força de interação molecular, força que une as moléculas. Para isso, nós vamos utilizar o seguinte, ó. Eu vou colocar 40 ml de água na proveta. Olha só, 40 ml de água na proveta. E vou colocar mais agora 40 ml de gasolina sobre a água para totalizar 80 ml, tá bom? Então vou completar na proveta até 80 ml com a gasolina.
Então, 40 ml de água e a amostra, vamos dizer aqui, principal é a gasolina, 40 ml. Eu vou tamponar a proveta e vou agitar. Ok? Aguardo um pouco e eu observo que houve um aumento do volume de água e o da gasolina diminuiu. O que acontece? Então, quanto aumentou na água? 8 ml. Mas acontece que esses 8 ml não é da água, é o álcool que estava na gasolina que foi atraído pelas moléculas da água através da ponte de hidrogênio. Por quê? Porque as moléculas da água são polares. A da gasolina, que é uma mistura de heptano com isoctano, um hidrocarboneto alcano, que é apolar. Quando eu agitei, que eu misturei, o álcool H3CCH2OH, que é o etanol, ele tem parte polar, parte apolar. Então a parte polar do álcool foi atraído pela água através da ponte de hidrogênio e aumentou um volume de 8 mililitros. Ou seja, esses 8 mililitros que aumentou no volume da água é exatamente o quanto existia de álcool na gasolina. Agora, para você determinar o teor de álcool da gasolina, meu caro aluno, então olha só, vocês vão observar aqui, a amostra da gasolina, 40 ml, 40 mililitros é 100%. E os 8 ml do álcool que estava na gasolina é X. Então você monta a regra de 3, que saberá exatamente o percentual de álcool que está na gasolina. Vamos para o quadro então? Vamos fazer a demonstração de cálculo aqui no quadro agora? Se liga aí, meu caro aluno, para você entender como se determina o teor de álcool na gasolina devido à ação da ponte de hidrogênio nas moléculas de água, álcool e gasolina, ok? Então, galerinha, vocês viram aí o tutorial, né? Bem bacana com o professor Almeida. E aí a gente tem um segundo momento desse tutorial, que a gente vai fazer agora. Exatamente. O que nós vimos aí? Vocês viram que na proveta eu coloquei 40 ml de água e completei para 80 com 40 ml de gasolina. Total 80 ml. E quando eu tamponei, que eu agitei, você viu que os 40 ml de água aumentou e os 40 ml de gasolina diminuiu. Diminuiu por quê? Diminuiu por quê? Porque as moléculas de álcool que estavam na gasolina passou para a água. E aí? Agora o que eu digo? Você calculou qual foi o percentual de álcool na gasolina? Será que você conseguiu, meu caro aluno? Olha só. Temos que 40 ml, olha só, a amostra não é a água, a amostra é a gasolina. Se eu peguei 40 ml da amostra, representa que é 100% dessa amostra. E quando eu agitei, coloquei a gasolina, misturei com a água, quanto foi que aumentou no volume da água? Aumentou 8 ml. Consequentemente, esses 8 ml é o álcool que está na gasolina. Aí você vem, os 8 ml que aqui era do álcool, corresponde a X. E aí, meu caro aluno, sendo assim, qual é o valor de X realmente? Então, 8 vezes 100 dividido por 40. Então, nós temos 800 dividido por 40, significa dizer que o teor de álcool na gasolina analisada é de 20%. Aí, meu caro aluno, se você entendeu agora, é que o álcool, na molécula dele, ele tem parte apolar e parte polar.
O OH é polar. E quando se misturou a gasolina com a água, por a água ser polar, atraiu as moléculas do álcool que estava na gasolina. A gasolina é o hidrocarboneto, a gasolina é completamente apolar. Por quê? Porque é uma mistura de heptano com isoctano. O álcool, por ter a parte apolar, ele também se mistura na gasolina. Mas o álcool, qual é a fórmula do álcool? H3C, CH2, OH. Então esse OH, quando aproximou-se da água, foi a força de interação molecular denominada ligação hidrogênio que fez com que o álcool saísse da gasolina, passasse para a água e os 40 ml que era da água passou para 48. Os 8 ml do álcool veio para a água. E assim nós chegamos à conclusão que foi exatamente 20% de álcool que existia naquela amostra. E aí, sendo assim, com certeza, ela não está adulterada, porque pela ANP, atualmente, para ser adulterada a gasolina, ela deve ter mais de que 26% de álcool na sua composição. E aí? Mas você não vai fazer bobagem de ficar testando posto de gasolina A e B, porque você não é profissional da ANP, da Agência Nacional de Petróleo. Só quem pode realmente notificar um posto é exatamente o pessoal da ANP. O que eu estou mostrando aqui para você foi um experimento que realizou e que deu para exatamente associar a prática com a teoria que você acabou de aprender sobre ligação de hidrogênio, força de interação molecular. Não foi isso mesmo, professora Sofia? Isso mesmo, é um experimento muito legal, muito bacana de ser feito. E é muito interessante trazer ele para a nossa aula para você poder observar o quão é importante esses conhecimentos que nós trabalhamos nas aulas de Química, né, professor Almeida? Exatamente. Mas aí agora, para você aprender bem mais, vamos agora para um aprender fazendo. Vamos lá, então? Então, aqui no Aprender Fazendo, a gente tem alguns exemplos que traz para a aula, para a gente poder debater e refletir sobre o conteúdo que estamos estudando antes da gente ir para a atividade de sala. Nesse exemplo de número 1, diz o seguinte: para os compostos HF e HCl, observem os elementos que estão participando da composição de cada um. Aqui eu tenho hidrogênio e flúor, e aqui eu tenho hidrogênio e cloro. E aí ele vem: as forças de atração entre as moléculas ocorrem por... O que ele quer saber? Ele quer saber as forças intermoleculares que ocorrem entre essas moléculas de HF com outro HF e do HCl com outros HCl, tá, pessoal? Aonde nós vamos ter ali qual tipo de atração? Letra A, ligações de hidrogênio para ambos. Letra B, dipolo para ambos. C, ligações de Van der Waals para o HF e ligações de hidrogênio para o HCl. D, ligações de hidrogênio para o HF e dipolo permanente para HCl. E a letra E, ligação eletrostática para HF e dipolo induzido para HCl. Vamos observar aqui, ó, na letra A, ele está dizendo ligações de hidrogênio para ambas. Ligações de hidrogênio, ela vai ocorrer entre hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, flúor, hidrogênio, nitrogênio, que foi o que... E olha lá, né, professor? Olha o HFO. Quando a molécula tiver hidrogênio e flúor, hidrogênio e oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, aí sim, aí característica ligação de hidrogênio. Mas se você olhar no enunciado, nós temos o HCl. O HCl não é nenhum dos três citados. Portanto, lá no exemplo você viu que a molécula de HCl ela sofre interação molecular pelo dipolo permanente, não é isso mesmo, professora Sabrina? Isso mesmo. Então, a nossa alternativa A, ela está errada. Ela serve para o HF aqui, mas ela não serve para o HCl. E quando ele diz ambas, ele está se referindo às duas moléculas. Então, letra A
Fora. Letra B. Se eu já sei que a primeira é ligação de hidrogênio, a letra B eu já descarto logo de cara. É só lembrando que na letra B, professora, tem dipolo, dipolo. Quando falar dipolo, dipolo, é como se fosse dipolo permanente, hein? Não está falando que é dipolo induzido, mas como é dipolo, dipolo, então lembremos que é dipolo permanente. Isso. Já na letra C, ele fala lá de ligações de Van der Waals. Lembram que nós falamos que ela também é chamada de ligação de dipolo induzido? E aí nós não temos nenhuma das duas moléculas que se enquadre nesse tipo de ligação. Exatamente, porque nenhuma das duas são moléculas apolares, né, prof? Isso. Aí vamos na letra D. Letra D, ligações de hidrogênio para HF, ligação de dipolo permanente para HCl. O que vocês acham? A gente viu que aqui está certo. Já foi falado desde a primeira letra A, né, professor? Mas e aqui? O HCl, ele é dipolo permanente? Aí você tem que lembrar. Tem que ser molécula polar. HCl é polar? É. Então aqui nós vamos ter a interação de dipolo permanente. Até o momento a letra D está certíssima. E a letra E? Ele fala que é ligação eletrostática para HF, a gente já viu que é ligação de hidrogênio, e ele fala que é dipolo induzido para HCl. Para ser dipolo induzido, galera, tem que ser apolar, e HCl é uma molécula polar. Então aqui, como alternativa correta, nós temos a letra D, alternativa D. Olha só o comentário para vocês observarem. Por que a letra D? Pois as moléculas de HCl fazem interação molecular do tipo dipolo permanente, enquanto as moléculas de HF fazem interação através de ligação de hidrogênio. Olha só a representação do HCl e a representação das ligações de hidrogênio que ocorrem no HF, que nós vimos dentro da aula, né, professor? Exatamente, professora Sabrina. Então, meu caro aluno, fique ligado, porque esse conteúdo ele é de suma importância, principalmente, você viu no caso, por que a água deixa que os insetos flutuem, por que a agulha flutua, por que os barcos flutuam. Então, devido à chamada força de interação molecular, ligação de hidrogênio, que garante, então, uma tensão superficial. E aí, não esqueça, hein? Você viu a força de Van der Waals é dipolo induzido, quando as moléculas elas são apolares. E as moléculas polares? Ah, sim, as moléculas polares, você pode ter a força de dipolo permanente e você pode ter a força de ligação de hidrogênio. Lembrando que a ligação de hidrogênio, o ponto de hidrogênio só existe quando você tiver moléculas com HF, com HO ou com HN, caracterizando popularmente o chamado HFON, onde o F é flúor, o O é oxigênio e o N é nitrogênio. Não é isso mesmo, professor? É isso mesmo. E a aula não acabou, tá, pessoal? Agora a gente vai para a nossa revisão e posteriormente para a atividade de sala.